Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira na área, com o Brasil no topo do mundo dos esportes. A gente vai falar sobre isso, porque foi campeão mundial no no futebol de praia, foi campeão mundial na ginástica. O Felipe Toledo venceu uma etapa do Mundial de Surf e muito mais do mundo dos esportes. A gente vai falar depois da vinheta. Vamos começar com a nossa manchete principal, porque o Brasil é ouro na Copa do Mundo de Ginástica em duas modalidades, na modalidade das 5 fitas e na modalidade da série mista. Lembrando que estamos falando de ginástica rítmica, não da ginástica que você provavelmente está acostumado, que é da Rebeca Andrade, da Simone Biles, aquela ginástica artística, né? O Brasil foi ouro na ginástica rítmica, que é um pouco mais complicado para falar. O Brasil também, o Felipe Toledo, venceu a etapa do Mundial de Surf nesse final de semana e assumiu a 6ª colocação no campeonato. Ele está, inclusive, o líder e vice-líder são 2 brasileiros, o Ítalo Ferreira e o Iago Dora. Além deles, a gente tem o sul-africano George Smith, o japonês Kanoe Igarashi e o australiano Ethan Ewing no top 6 do Mundial. O Felipe Toledo que ganhou 5 posições, né, com a vitória da 6ª etapa. O Brasil foi pela 16ª vez campeão mundial de futebol de areia. Ganhou de 4-3 da Bielorrússia e conquistou. E você deve estar ouvindo por aí que o Brasil é campeão, inclusive vai ser adicionada a 7ª estrela no escudo da CBF. Isso porque os primeiros títulos do Brasil, os 9 primeiros, né, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, inclusive esses com o Maestro Júnior jogando em quadra, 2002, 2003, 2004, é da era pré-FIFA. Então, a FIFA considera apenas de 2006 para cá. Então, o Brasil ganhou 7 vezes o Campeonato Mundial. E a gente vai saber agora como é ter 7 estrelas no escudo da CBF, né? Já sabemos como é 6 por conta do futsal e do futebol de areia. E agora teremos a 7ª estrela. Vamos ainda se manter nas notícias, porque a Alpine surpreendeu, entre aspas, o mundo com 2 anúncios bombásticos. Primeiro, que Flávio Briatore é o novo velho chefe de equipe. Será a 3ª passagem de Briatore pela equipe. A primeira, quando ela se chamava Benetton, quando ganhou os títulos do Michael Schumacher, teve um desentendimento com a empresa italiana e saiu. Quando a Renault assume a operação em 2001, Briatore volta. E aí ganha os 2 títulos com o Alonso. E, é claro, temos o Singapura Gate, que é o momento que ele sai da categoria e é banido. Ele teve o perdão da Fórmula 1 uns anos atrás, né? E agora ele é o chefe de equipe da Alpine. Ele já estava ali como diretor, ali pelas sombras, digamos assim. E agora ele assume oficialmente esse cargo. E um dos seus primeiros anúncios foi que Franco Colapinto é o novo piloto da equipe pelos próximos 5 grandes prêmios. Já era algo que se falava muito antes do início da temporada. Dizia que o Durham duraria 5 etapas, ele durou 6, ele durou uma mais do que a previsão. Mas essas são as 2 notícias da Fórmula 1 envolvendo, inclusive, a mesma equipe, a Alpine. Já na Fórmula Indy, Alex Palou venceu o GP de Indianápolis, não confundir com a Indy 500, ele venceu o Grande Prêmio no circuito misto, o mesmo que a Fórmula 1 utilizou nos anos 2000. E com isso é mais líder do que nunca, tá rumo ao tetracampeonato, o triconsecutivo. Atrás dele no campeonato tem Kyle Kirkwood, Christian Lundgaard, Pato Ward, Scott McCulley, Scott Dixon, Will Power, Felix Rosenqvist, separei o top 10 aqui, Corton Herta e Rinos Vickway. Esse é o top 10 da Fórmula Indy. NBB, quartas de final, Minas, Bauru, Flamengo e Franca abriram 1-0 na série. Lembrando que é melhor de 5, ou seja, o primeiro a vencer 3 jogos se classifica. E aí você tem na tela os próximos jogos. Você está vendo Minas e Vasco, Bauru e São Paulo como amanhã, mas é hoje, segunda-feira. Esse print foi gerado no domingo. Então, se você quiser assistir o seu time, se você é vascaíno, se você é São Paulino, se você torce para o Minas ou para o Bauru, esses são os horários dos próximos jogos já confirmados. Está até o jogo 3, porque não temos nenhuma série com um jogo 4 confirmado.
né? Lembrando, basta, lógica simples, se algum time que perdeu no jogo 1 venceu o jogo 2, o jogo 4 passa a existir e está confirmado. Já na NBA, a gente teve o seguinte cenário. O Indiana Pacers vence um jogo em Cleveland, os Knicks vencem os 2 jogos em Boston, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder empatam em 1-1 na série em OKC, né? Não posso falar assim? Oklahoma City? OKC. E os Warriors vencem o Minnesota Timberwolves em Minnesota, série empatada em 1-1. Quando troca as cidades, né? O Cleveland Cavaliers, o Indiana venceu os 2 jogos em Cleveland, né? Foi os Pacers venceram os 2 jogos em Cleveland, assim como os Knicks venceram os 2 em Boston. Os Cavs tomam um jogo em Indiana, os Celtics tomam um jogo em Nova York, Nuggets e Thunder 2-2, cada um venceu um jogo em casa, um jogo fora. O Minnesota recupera o jogo perdido em casa, vencendo o Golden State Warriors na Califórnia. E no momento em que estamos gravando esse vídeo, o Pacers estava passando o trator em cima do Cleveland Cavaliers, você vê, estava 80-39 o jogo, ao final do segundo quarto. Se eu não me engano é isso. Deixa eu ver como está o jogo no momento da gravação. Exatamente. Estamos no terceiro quarto, está acabando o terceiro quarto, 102-68. Né? Ao menos que aconteça algo incrível, o Pacers venceu e abriu 3-1 em cima do Cleveland Cavaliers nesta série. Um massacre está acontecendo em Indiana neste momento que estamos gravando o vídeo. Inclusive com o segundo quarto, 142-16. Já terminou, né? Estamos no terceiro que está 29-22. O Cleveland até está ganhando, mas eu acho que o Indiana está só administrando neste momento. Já no hockey, a gente tem aqui como as séries estão neste momento. Dallas Stars, estou olhando de baixo para cima, né? Está vencendo por 2-1 o Winnipeg Jets, a série. Está no terceiro jogo, né? O Vegas Golden Knights está perdendo de 2-1 para o Edmonton Oilers, venceu a última partida, mas não é suficiente. Carolina Hurricanes está vencendo por 2-1 o Washington Capitals. A gente tem o Jets Star que a gente já falou. O Florida Panthers está perdendo de 2-1 para o Toronto Maple Leafs. E esses são os 4 jogos da semifinal de conferência, mais ou menos. É isso, semifinal de conferência, quarta de final da NHL. Já no beisebol, os times que estão se classificando, né? Na Liga Americana, no leste. Opa, é que tá muito pequeno aqui para mim. Isso, no leste. Os Yankees na central, os Tigers na oeste, os Mariners, né? New York Yankees, Detroit Tigers e Seattle Mariners. As 2 melhores campanhas se classificam. Neste momento, acho que seria os Guardians e os Royals, talvez, né? 23 e 24 vitórias até o momento. Seriam os 2 que estariam se classificando. Já na Liga Nacional, estamos classificando na leste New York Mets, na central Chicago Cubs e na oeste o LA Dodgers, que é o atual campeão. Estamos classificando como as melhores campanhas neste momento San Diego Padres e São Francisco Giants, 25 e 24 vitórias para cada. Champions League, Internacional 4, Barcelona 3, jogão, 7-6 no agregado, e a Inter está de volta à final após 2 anos. E após 5 anos, o PSG está de volta à final da Champions, vencendo o Arsenal por 2-1. A final será entre o Paris Saint-Germain buscando o inédito título europeu e a Internacional tentando o tetracampeonato, o título que não vem há 15 anos, quando ganhou em cima do Bayern de Munique, a final. Já na Libertadores da América, não temos nenhum brasileiro em situação crítica, apesar do que falam por aí. Estão se classificando no grupo A, Estudiantes de La Plata e Universidade de Chile, com o Botafogo indo para a Sul-Americana. Carabobo praticamente tem 6 pontos em jogo, então está praticamente eliminado. Carabobo da Venezuela. Botafogo em terceiro, mas você vê que é só 1 ponto no Universidade do Chile, tranquilo. Grupo B, estão se classificando River Plate da Argentina e Independiente del Valle do Equador. O Barcelona de Guayaquil está indo para a Sul-Americana e o Universitário do Peru sendo eliminado de tudo sem calendário no segundo semestre. Grupo bem equilibrado, você vê que só 4 pontos separam o primeiro do último. Grupo C, LDU do Equador e Central Córdoba estão se classificando com o Flamengo em terceiro e o Táchira
esse já eliminado da segunda fase, tem 0 pontos com 6 em disputa, não tem como alcançar a LDU e Central Córdoba. O ponto é o seguinte, o Flamengo só depende de si, tá? Apesar de que tá muita gente alarmante, basta ele vencer os 2 jogos, que provavelmente ele se classifica, e se ele vence a LDU por 2-0, aí ele só depende de si mesmo, basta vencer o Táchira, que aí LDU e Central, porque LDU e Central Córdoba se enfrentam na última rodada. Então, por isso que o Flamengo só depende de si. Grupo D, São Paulo está se classificando com o Libertad do Paraguai em segundo. Alianza Lima está indo. Está se classificando. Está se classificando porque o Alianza Lima pode chegar aos mesmos 10 pontos. O Alianza Lima está em terceiro e o Talleres está em último. No grupo E, o Racing da Argentina em primeiro, Fortaleza em segundo, Atlético Bucaramanga em terceiro, indo para a Sul-Americana, Bucaramanga da Colômbia, e o Colo-Colo do Chile sendo eliminado. Grupo F, estão se classificando Bahia e Atlético Nacional de Medellín. Mas note que o Internacional está só a 2 pontos do Bahia, que é o primeiro colocado. Então não é alarmante mesmo estando em terceiro. E o Nacional está em último, também não é alarmante, visto que está a 3 pontos do líder. O grupo F é o grupo da morte, é o grupo mais complicado, digamos assim. E vai ficar para a última rodada, qualquer um pode passar, qualquer um pode ficar sem calendário. Tá uma confusão aqui. Grupo G, Palmeiras classificado e em primeiro lugar, né? O Cerro Porteño pode chegar a 10 pontos apenas, ele já tem 12. O Cerro Porteño está se classificando em segundo, o Sporting Cristal indo para a Sul-Americana e o Bolívar sendo eliminado. Esses 3 embolados, tudo pode acontecer, pode se classificar, pode ficar sem calendário, pode ir para a Sul-Americana, tudo bem embolado. No grupo H, Vera Sarsfield da Argentina e Peñarol do Uruguai, que eram os 2 favoritos, estão se classificando. Deportivo Pulo está indo para a Sul-Americana e aqui a grande decepção, talvez, da temporada. Você pode dizer que é o Flamengo, você pode dizer que é o eventual Internacional, o Botafogo, caso sejam eliminados, mas para mim a grande decepção é o Olímpia não tá indo nem para a Sul-Americana. O Olímpia está sendo eliminado num grupo em que tinha o Deportivo Bulo. Acho que para mim esse aqui é o mais, talvez, porque os outros times grandes eliminados, a gente está vendo que o grupo é complicado, é um grupo difícil e não é uma situação alarmante, né? O Botafogo, Flamengo e Inter, que são os 3 brasileiros que estão caindo fora neste momento, eles podem se classificar, eles só dependem de si ainda, faltando 2 rodadas. O Olímpia precisa de uma combinação de resultados, tamanho, ele pode chegar aos 8 pontos, mas a princípio vai ficar até fora da Sul-Americana. Para mim, na minha opinião, é a grande decepção da temporada sul-americana, é o Olímpia nesta Libertadores da América. Vamos falar de Premier League. O Liverpool já foi campeão na temporada passada. Estão se classificando para Champions, Arsenal, Newcastle City e Chelsea. E detalhe que o United e o Tottenham estão ali lutando contra o rebaixamento. E não, quer dizer, ali na parte de baixo da tabela vão ser os piores times não rebaixados. Porque o Ipswich, o Leicester e o Southampton já estão rebaixados nessa temporada. E aí a impressão que dá é que o United e o Tottenham desistiram do campeonato, porque eles estão na final da Liga Europa. E aí o vencedor vai para a Champions. Então, esta é a pior temporada do United desde o século XX. Desde o século XIX, desculpa. Não existe nenhuma temporada no século XX pior que essa. Porém, pode ser coroada com um título de Liga Europa e uma vaga na Champions League. Futebol e sua magia. Campeonato holandês, o Ajax, gente, acho que faz um mês eu não sei que o Ajax estava muito perto de ser campeão, e ele perdeu todos os jogos desde aquele vídeo. O PSV encostou e faltando 2 rodadas, a diferença é de apenas 1 ponto. O Ajax pode ser campeão antecipadamente na rodada 33, mas está se desenhando uma das maiores pipocadas da história, porque o Ajax teve uma chance muito grande de ser campeão há um mês, pelos resultados. O PSV ganhou todos os jogos, o Ajax perdeu todos os jogos. E agora, acho que para a história do futebol, para quem não é torcedor do Ajax, obviamente, seria muito interessante o PSV ser campeão com basicamente o Ajax tendo o título na mão de forma antecipada com, acho que era o quê? Era 5 rodadas de antecedência, já diziam que o Ajax podia ser campeão com 5, depois com 4, esse título não tá vindo, ele tá perdendo jogos, e aí só depende de si ainda, tem 2 rodadas, mas tá interessante a situação do Ajax. Já na luta contra o rebaixamento no campeonato holandês, aquele velho esquema, a gente tem 6 pontos, é 26 pontos
para se livrar do rebaixamento, não tem ninguém ali. Qual é o detalhe, né? Que a gente fala que não tem ninguém rebaixado ainda. Por conta dos playoffs de rebaixamento. São esses três, o William, RKC e Almeida. Só que um desses três pode ir para os playoffs, que é você enfrentar os times da Série B e ano que vem estar de novo na Série A. Né? Entre as temporadas tem esse mata-mata, que faz com que o time rebaixado jogue a Série A no ano seguinte. Bem legal. Acho que o Brasil devia adotar isso, inclusive, eu não estou sendo sarcástico. Eu acho bem interessante esse conceito de você ter um jogo, um mata-mata contra os times da Série B para se salvar. Ao mesmo tempo, o time da Série B que não conseguiu subir, pode subir via esse mata-mata. Então, nesse momento, o Willan está indo por esse playoffs, RKC e Almeida sendo rebaixados. Portugal, esse aqui você pode ver que faz tempo que eu não boto jogos. E eu nunca botei, eu acho, os próximos jogos, é sempre os pretéritos. Só que isso aqui é para você ficar atento, se você gosta de futebol. Porque Sporting e Benfica estão empatados na Liga Portugal. E a última rodada é esta semana, no sábado. O Benfica enfrenta o Braga lá em Braga. O Sporting em Lisboa enfrenta o Vitória de Guimarães. O Sporting é o favorito, porque ele está em primeiro lugar. Nos critérios de desempate. Deixa eu ver como é que tá os critérios de desempate certinho para vocês. São 24 vitórias para o Sporting, 25 do Benfica, 7 empates, 2 derrotas para o Sporting, 4 empates para o Benfica. Gols, o saldo de gols está decidindo. São 59 gols para o Sporting contra 56 do Benfica. Eles tomaram o mesmo número de gols, só que o Sporting fez 3 gols a mais, fez 86 contra 83. Então, ao menos que o Benfica faça 3 gols a mais, porque aí tem mais vitórias, acho que aí é o segundo critério, 3 gols a mais do que o Sporting fizer na Vitória de Guimarães, o Sporting vai ser campeão. Só que se o Sporting empata com a Vitória de Guimarães e o Benfica ganha, o Benfica é campeão. Tudo pode acontecer, esses jogos são simultâneos. Deixa eu ver até aqui onde é que vai passar esse jogo do Sporting. Sporting Vitória de Guimarães, onde assistir. Deixa eu ver aqui. Para passar algumas informações, porque eu acho que isso vai ser bem interessante para quem gosta de futebol. E detalhe que são times bons. Se você olhar a tabela, o Vitória de Guimarães está em quinto e o Braga está em quarto. Ou seja, são times que disputam vaga em Champions. Vaga em Champions não, vaga em Liga Europa, né? O quarto colocado vai para a Liga Europa. Mas não 3 pontos, né? Eu me empolguei aqui à toa, porque eu não sei como o Vitória de Guimarães chegar no Braga. Mas são... Esse jogo vai ser transmitido... Aqui dizem que é pela Fox. A Fox não tem os direitos. Acho que eu tô vendo, acho que a Fox é em Portugal, eu acho. Aqui diz que no Disney Plus vai passar. Acho que, acho que isso aqui tá no Brasil. É, Disney Plus Premium. Não é o Disney Plus normal. Mas é um jogo bem interessante para quem quiser assistir os jogos. A rodada final da Liga de Portugal talvez seja o campeonato nacional mais emocionante desta temporada. Seja de Portugal, porque a Espanha já está quase decidida, a Itália não vai chegar empatado como chegou lá. E pode terminar, tá? Não, a gente fala que pontos corridos não terminam empatado. Em Portugal vai terminar. Muito provavelmente. Vai ser bem interessante. Bundesliga, o Bayern já é campeão, tudo mais. Teve protesto da torcida contra a Adidas pelos uniformes que eles acham horrorosos há muitos anos. Inclusive em 2015, ou 14, o uniforme era azul, o uniforme titular. Ano passado o uniforme foi branco. Então eles têm esse negócio que eles não estão gostando às vezes. Eles gostam do tradicional vermelho com detalhes em branco. Aí fizeram um uniforme totalmente branco ano passado. Fizeram algum tempo atrás um uniforme com detalhes em azul, que é uma coisa que a torcida não gosta, apesar de estar no escudo. Então teve esse protesto no jogo desta rodada. O campeonato tem Leverkusen, Eintracht, Freiburg e Dortmund. E a luta contra o rebaixamento, faltando uma rodada, 3 pontos. Bochum está rebaixado, Rustenkampf está rebaixado e o Heidenheim praticamente vai jogar os playoffs de rebaixamento. Eu acabei não falando do campeonato português, né, dos playoffs de rebaixamento. É aquela situação. O Estrela Amadora pode ser rebaixado, porque pode chegar a 30 pontos o Farense e o Avessado. A Avessado está indo para os playoffs de rebaixamento. E o Boa Vista pode ir para os playoffs de rebaixamento e se livrar.
Né? Basicamente isso que está acontecendo lá em Portugal. Na Itália, a Napoli está liderando o campeonato por 1 ponto, faltando 2 rodadas, e depois tem Internacional, Atalanta, Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan, Fiorentina, Como, Torino, Udinese, Genoa, Cagliari, Verona, Parma, Lecce, e a gente tem os rebaixamentos. Monza já está rebaixado há muito tempo, Venezia pode chegar a 32 pontos, então pode ser livrar do rebaixamento. O Empoli tem 28 pontos, pode chegar a 34. Então, Cagliari, Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia estão disputando lutando contra o rebaixamento na Itália. Na Ligue 1, o PSG está campeão há muitas rodadas, acho que faz mais de um mês que ele é campeão. Temos o Marcelo ali em segundo. Pelo rebaixamento, Montpellier rebaixado há muito tempo. E faltando uma rodada, a gente tem o Saint-Étienne podendo chegar a 33 pontos, ou seja, pode se livrar. O Leá podendo chegar a 34, então Rennes, Nantes, Leá e Saint-Étienne lutando contra o rebaixamento. Na Itália, na França também tem os playoffs de rebaixamento, tá? Assim como em Portugal, assim como na Alemanha, assim como na Holanda. Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Real Madrid, está muito próximo do título. Provavelmente vai ser campeão na quinta-feira, quando joga no meio da semana. Então a gente vai falar provavelmente do título do Barcelona no próximo vídeo. Se o Real Madrid tropeçar na quarta, ele é campeão sem jogar, mas o jogo do Barcelona de fato é na quinta e basta ganhar para ser campeão. Já quanto ao rebaixamento, a gente tem 9 pontos em disputa. O Valladolid está rebaixado, né? Pode chegar a 25. O Las Palmas pode chegar a 41. E aí a gente tem muito time que pode, até isso. Né? Tem Getafe, Espanhol, Girona, Sevilha, Alavés, Leganés e Las Palmas. São os times que lutam contra o rebaixamento lá na Espanha. Espanha que é o campeonato que tá, talvez acho que tá mais longe de acabar, ao lado do Saudita. Vamos falar do Saudita agora, 31 rodadas, faltando 3 pontos. O Al Ittihad está a 9 pontos do Al-Hilal. Então, ele já é campeão? Não, porque o Al-Hilal tem um jogo a menos. Esse jogo acontece justamente hoje, segunda-feira, que a gente está postando esse vídeo. Se o Al-Hilal tropeçar, o Al Ittihad é campeão. Se o Al-Hilal vencer, vai para a próxima rodada. Já na luta contra o rebaixamento, o Raed está rebaixado. O Coluto pode chegar a 37. E aí temos muitos times ainda. Né? O Dunk, Galerre, Coluto, Fatef, Irra, Buena, Orobá, lutando contra o rebaixamento. A grande surpresa é o Cadirra, né? Que não tem nenhum grande, porque você fala, o Ittihad do Benzema, o Al-Hilal é o time do Jorge do JJ cheio de estrelas, o Al-Ahly é o campeão asiático com Mahrez, Roberto Firmino e Mendy, é o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo e do Mané, e o Cadirra ali em terceiro lugar, furando essa bolha. Na MLS, rodada 12, semana 12, sei lá, Cincinnati em primeiro, segundo de Columbus Crew, Philadelphia Union do Miami Nationals, Charge, Red Bulls indo para os playoffs, City Revolution indo para o play-in, New York City, Chicago Fire, DC United, Toronto, Atlanta e Montreal sendo eliminados. Já no Oeste, Vancouver está liderando o campeonato com sobras, está na final da Coca Champions, está muito bem o time de Vancouver. Depois temos o Minnesota, Portland, San Diego, Seattle, Los Angeles, San José, Austin, Colorado para o play-in, Dallas, Salt Lake, Kansas, St. Louis, Houston e Galaxy sendo eliminados. O Galaxy, como eu já falei, né? A gente está cobrindo a MLS faz 3 temporadas. Ele foi o campeão no ano passado, mas ele foi muito mal em 23, está indo muito mal em 25. A impressão que dá é que o ano de 24, em que ele ficou em segundo na conferência, fez um baita campeonato, foi campeão nos playoffs, foi o ano atípico. Já no México, Monterrey venceu o primeiro jogo contra o Toluca. No final, o Toluca reverte pelo gol fora de casa e se classifica para a semifinal. Já entre Pachuca e América, o América venceu o segundo jogo e eliminou o Pachuca. Cruz Azul e Leão estava acontecendo no momento que eu tirei o print. E no momento da gravação desse vídeo, o jogo já acabou. E o Cruz Azul... Não, já acabou? Não, desculpa. O jogo está acontecendo. Está no segundo tempo, está 1-1. O Cruz Azul está se classificando, né? O Leão empatou o jogo. E então, quando você ver esse vídeo, já vai ter terminado o jogo. Quando eu postar esse vídeo, já vai ter terminado. Mas no momento da gravação, o jogo estava acontecendo. O Tigres e o Necaxa empataram no primeiro jogo. O segundo jogo é hoje. Quer dizer, também já aconteceu, porque é na segunda-feira, à meia-noite. Esse vídeo está saindo ao meio-dia. Então, já tenho a semifinal mexicana. Vou ficar devendo isso para vocês nessa semana.
por conta do horário em que eu tenho disponível para gravar. E aí vem para a semana que vem a gente fala quem passou nessa semifinal. Mas siga a gente no TikTok, porque o TikTok eu solto o resumo semanal, essas mesmas tabelas, só que atualizadas com jogos de segunda-feira. Sai na terça, geralmente. Então siga a gente lá no TikTok para não perder o que aconteceu nesses jogos, que ficaram meio perdidos, né, entre a gravação e o lançamento no YouTube. Liga Argentina, essa aqui é a classificação, a gente já falou na semana passada, né, dos 16 classificados. Mas a gente teve as oitavas de final. O São Lourenço eliminou o Tigre, o Rosário eliminou o Rosário Central eliminou o Estudiantes, o Platense eliminou o Racing, o Boca Juniors passou lá nos pênaltis. No jogo entre Independentes, o de Alverraneda, que é o mais famoso, eliminou o de Rivadavia. Argentinos Juniors eliminou o Instituto de Córdoba. O Huracan eliminou o Deportivo Riestra. E o River Plate Barraca Central, esse jogo acontece hoje. Então é outro que vai só pro TikTok o resultado do que aconteceu. Brasileirão, Palmeiras lidera, aí temos Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Mirassol, Inter, Vitória, Grêmio, São Paulo, Vasco, Juventude, Santos e Sport. Alarmante, o Santos está a 3 pontos do Juventude, tá longe do São Paulo? Calma, o jogo entre Santos e Ceará ainda não aconteceu no momento que essa tabela está disponível, então o Santos pode chegar a 7 pontos. Agora, se perder para o Ceará, aí sim você se alarma e tudo mais. Mas então é isso. Esse foi o resumo semanal dessa semana, que será completado no TikTok. Então, se você ainda não segue lá, o link está aqui na descrição. Siga a gente também no Instagram. Se inscreva se não é inscrito. Mande esse vídeo para os seus amigos, para eles acompanharem o futebol, para acompanhar. A gente falar de Fórmula 1 semana que vem, tem o Grande Prêmio da Emília-Romanha. Vai ter muito conteúdo para você aqui ainda este ano de 2025. E faltou falar do Remo, né? Quase que eu ia deixando passar. Parabéns ao Remo, campeão paraense. Faltam só 2 estaduais nesta temporada, que é o do Amapá e o do Maranhão, que afinal é semana que vem, então a gente vai falar deles também. E aí depois, quando acabar os estaduais, a gente vai fazer um grande vídeo com todos os campeões estaduais deste ano, que você está acompanhando lá no Instagram. A gente está postando todos os campeões, inclusive ontem a gente postou o título do Remo lá, para você. A gente não esqueceu de ninguém nesta temporada. Agradecer ao pessoal do Jornal do Agrião e da Aula Estúdio, que ajudou a gente muito a manter a regularidade, postar todos os campeões estaduais. É isso, vejo vocês na próxima. Fica agora o tio Sam pedindo para você se inscrever e falou.